que é a nossa fala aqui para este sexto vídeo, se não me falha a memória, né? Quinto ou sexto vídeo, com relação ao dízimo do Novo Testamento. Para tirar isso da mente das pessoas, esse peso, esse fardo, que tem pessoas que não conseguem nem dormir quando não dizima. Isto é um fardo pesado, meu amigo ouvinte, meu irmão. Cristo já levou sobre si as nossas dores. Cristo tomou sobre si na cruz do Calvário e nos trouxe a graça abundante para nós ter a certeza e convicção que a nossa fé é bendita na pessoa de Jesus e que nós somos salvos pela fé. E tem pessoas que chegam a dizer que se você não dizimar, você vai para o inferno. Isso é palavra de maldição. Isso não é palavra de homem de Deus, que chega a dizer, se você não dizimar, você vai para o inferno. Chega amaldiçoando as pessoas, chega a colocar o cabresto na pessoa para tentar perdão da expressão colocar cabresto, que quer referir que você é uma ovelha, como eu sou uma ovelha, sentido espiritual, e que eles querem colocar um cabresto e querem levar nós da forma que eles querem. E sendo que nós temos um pastor, que é Jesus Cristo, o sumo pastor dos pastores, que é Ele que nos alimenta a nossa alma e nos conforta. E chega a dizer que as pessoas serão amaldiçoadas. Outro dia eu ouvi um vídeo de um pastor que disse, olha, se você sair dessa denominação aqui, você vai morrer aflito em cima de uma cama. Se você sair dessa denominação. Aonde que está escrito isso na Bíblia, meu amigo ouvinte? São coisas, fardo pesado demais, que se coloca sobre os homens da igreja. E como eu estou dizendo, Paulo, ele nos mostra nas suas escritas, como os demais apóstolos, que não havia dízimo no Novo Testamento. Agora eu vos pergunto aos teólogos, desafio a eles, aonde está escrito com relação que Jesus e os discípulos eram dizimistas na Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, nos mostra a luz da Bíblia, fazendo uma leitura pontual, a risco, alinhando versículo com versículo, onde se encontra que Jesus e os discípulos foram dizimistas. Para que hoje nós coloquemos um cargo em cima das pessoas, e eu já participei muito disto, que por várias vezes fui segundo tesoureiro, e que muitas vezes o pastor que está dirigindo localmente, muitas vezes aconteceu isso, nem todos, por onde eu passei, não todos faziam isso, mas alguns deles faziam isso. Eles mandavam colocar o nome dele no livro de dízimo, mas eles não dizimavam. Eles mesmos não dizimavam, mas o nome deles tinha que entrar no livro do dízimo. E por muitas vezes, por ser submissa a eles, não protestei. Mas agora eu me protesto com a verdade. Por não ter conhecimento, por ser obisso, ser submisso a eles, com medo deles, por causa de um cargo. Mas hoje eu me coloco com a verdade. E muitos deles não era dizimista. E outros, quando saem da igreja, deixa que é troca de pastor, eles saem e levam todo o dinheiro. É uma pouca vergonha. Que evangelho que nós estamos pregando? Nós temos que voltar para a doutrina apostólica. E Paulo, se nós obreiros hoje do século XXI tivéssemos as atitudes dos apóstolos, nós estaríamos aproximando mais o povo do reino de Deus. Se nós tivéssemos atitude como os apóstolos, como Paulo, como Pedro, Paulo disse, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Se nós parar com esse negócio de dízimo, dinheiro dentro das igrejas e começar a pregar o amor, nós teremos muito mais lucros, não financeiro, mas sim espiritual. É claro, meus amigos, que eu repito novamente, o dinheiro não é tudo. Eu aprendi que na vida que o dinheiro não é tudo. Ele quebra um galho, ajuda, mas não é tudo. Jesus disse assim, Mateus 6,23, buscai primeiramente o reino de Deus, sua justiça e demais coisas vos serão acrescentadas. Então, veja o que Paulo vai dizer aos filipenses.
Paulo disse aos Filipenses, capítulo de número 4, o verso de número 11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a conter-me com o que tenho. Então veja bem, Paulo está saciado, dizendo que ele não dizia isso por necessidade, porque ele já tinha aprendido a me conter com o que tem. Agora eu vos pergunto, os pastores de hoje estão contentes com o que eles têm? É claro que não, amigos ouvintes. É claro que não. Eles não estão contentes com seu carrinho velho. Eles querem carro novo. Eles querem carro luxuosos. É claro que nem todos, né, irmão? Existem homens de Deus. Existe homem de Deus de forma geral, em ministério geral. Mas a maior parte está querendo é carro novo. Está querendo é luxo. Está querendo é palácios. Está querendo é castelo. Está querendo é trono. Está querendo é dinheiro. Está querendo é cascalho. Está querendo é salário alto. Eu protesto nesta noite, meus queridos ouvintes, nesta hora, com este tipo de liderança que estão ensinando só bens financeiros, que estão buscando as coisas dessa vida. E veja o que Paulo está dizendo, eu aprendi a me conter com o que eu tenho. E muitas vezes nós vemos que uma boa parte estão maliciosos. Eles têm o seu salário bom, e assume uma igreja para receber mais um salário, ou mais de um salário muitas vezes, para fins lucrativos. Para trocar de carro, para luxo, né? Assim sucessivamente. Mas eu quero deixar bem claro na Bíblia que os discípulos não desfrutavam desse tipo de luxo que está acontecendo hoje, não. E eles mereciam. Os apóstolos mereciam. Mas eles abriram mão de tudo isso. Veja o que ele disse no verso de número 12. Sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter bonância como a padecer necessidade. Então veja que ele está dizendo que sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Está instruído. Você veja hoje, uma boa parte desses pastores que não estão instruídos em coisa nenhuma na palavra. Eles estão instruídos nisso aqui, ó, no dinheiro. É na mufufa, é no cascalho. É no ouro, é na prata. É no luxo que eles estão se ostentando com seus salários salários altos. E quem é que paga? O povo que paga, com o dízimo. Mas se o povo abrir os olhos, essas máscaras vão cair por terra. E a igreja de Deus vai triunfar, vai caminhar com um fardo leve. Paulo está dizendo que ele está instruído tanto a ter fome, tanto a padecer necessidade, tanto ter em abundância, tanto ter fartura, tanto ter escassez. Ele está instruído. O que nós vemos aí, nós não vemos isso. Nós não estamos vendo isso, uma boa parte de pastores que fazem reuniões secretas para aumentar os seus salários. Quer aumento. Pastores que ganham 30 mil, 25 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil, 90 mil, 100 mil, 120 mil. Você está pensando o quê? Está pensando que a igreja é o Congresso de Brasília? Chega de tanta corrupção, vamos denunciar isso. Está parecendo isso. Uma boa parte da igreja está parecendo o Congresso de Brasília. Tanta palhaçada. Mas nós estamos lutando pela verdade. Aí Paulo vai dizendo que ele aprendeu ter em abundância, ter fartura e ter escassez.
Isso que o obreiro tem que ter na mente. Ele tem que ter o alvo Jesus, ele tem que ter o alvo alma. Ele não pode ter o alvo, é o primeiro dinheiro na sua vida. Ele tem que ter o alvo, a salvação dele. Como disse Paulo, pregando aos outros, a Timóteo, dizendo a Timóteo, né? Timóteo deveria pregar a mensagem, cuidar dele mesmo e cuidar dos que estão na sua volta, para que salve tanto a Timóteo e tantos que ouvem a Timóteo. Não que ele tenha esse cuidado, para que ele não pregasse a palavra em vão, para que ele não corresse a corrida em vão. Porque é isso que vai acontecer. Muitos estão nessa corrida, mas estão correndo em vão. Vai chegar naquele dia, o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, que pratica iniquidade. Meus amigos ouvintes, vejam o que disse Tertuliano. Tertuliano era, depois dali, no meado do século 3, depois ali da igreja primitiva, o que ele disse com relação à oferta. Essas doações têm que ser voluntárias pela igreja, como a igreja primitiva. A igreja primitiva ela era voluntária. Nós não encontramos palavra dízimo ali na igreja primitiva. Por exemplo, as pessoas costumam colocar Ananias e Safira e entra com o dízimo. Não tem nada a ver. Tem que ler o texto e o contexto. Outra passagem que diz que dar a César o que era César, dar a Deus o que era Deus. Não tem nada a ver com dízimo. Temos que aprender a separar as coisas, pontuar o texto e o contexto, refletir. E que disse Tertuliano, ali por volta do século 3. Ele disse assim: embora temos os nossos cofres, estes não é constituído com dinheiro de comprar, para comprar a salvação, como um caso de uma religião que tem seu preço. Por exemplo, ele está dizendo que a religião tem o seu preço, né, para comprar. No dia mensal, se desejar, cada um coloque uma pequena doação, mas se for do seu agrado, mas somente se puder, porque não a convocação é tudo é voluntário. Este presente só se posso assim dizer o fruto do depósito da piedade. Então isso é o fruto do depósito da piedade. Quando você puder, irmão, que estiver no teu alcance, não vai querer esticar o braço no lugar que você não alcança. Coloca a tua mão no lugar que você alcança, coloca o teu braço onde você alcança o teu pé, onde você alcança. Seja sábio, seja instruído pela as Escrituras, pelo Novo Testamento, pela doutrina apostólica. Não que eu sou o homem da mão fechada. Não, senhores, muito contrário. Muito, para a glória de Deus, nós temos abençoado também a obra de Deus. Mas a obra de Deus ela não se constitui só em dízimo, como nós ouvimos aí. Ela se constitui com ofertas voluntárias, com depósitos de piedade do fundo do coração. O que adianta eu dar o dízimo e passar necessidade? Passando necessidade em casa, e muitos abençoados dizem que está passando necessidade porque não está dando dízimo, o devorador está devorando. Isso não é verdade. Se fosse verdade, o ímpio, que nem sabe o que é dízimo, não passava por dificuldade. Se isso é verdade, por exemplo, você viu falar, você não dar o dízimo, o devorador vai fechar as portas. Isso não é verdade. Porque o ímpio, o empresário que não é dizimista, quantos empresários que não faliu agora nessa pandemia? Como é que eu vou dizer que se você não dizimar, colocar você contra a parede, empurrar você, imprensar você,
para você obrigar você. Não é assim que funciona. É aqui, ó, voluntário do coração. Fosse assim, muitos dizimistas não se tinham se falido. Muitos dizimistas não morriam enfermo. Isso é uma pouca vergonha de nós não instruir a igreja. De ter o conhecimento e não instruir a igreja. Fazer vista grossa e não mostrar a igreja. Nós temos que, uma coisa certa. Todo novo convertido ele deve conhecer a doutrina do dízimo. Ele deve conhecer a doutrina da salvação. Ele deve conhecer a doutrina do batismo. Ele deve conhecer a história da igreja. É um dos pontos essenciais, irmão. Você tem que conhecer a história da igreja. Passa a conhecer a história da igreja, que você vai amadurecer mais espiritual. Então, com relação ao dízimo aqui, eu quero dizer para você que o devorador ali não é demônio coisa nenhuma. Chega, vamos falar a verdade. Pastores, teólogos, vamos falar a verdade. Seja sincero com o povo. Vamos abrir a verdade, vamos mostrar a realidade para o povo. Não vamos fazer como a igreja católica que segurou, que encobriu diante dos olhos das pessoas há muito tempo a Bíblia Sagrada. Vamos auxiliar o povo, a conduzir o povo, vamos tirar o fardo pesado de cima do povo. Vamos usar de misericórdia, de compaixão, de juízo, de misericórdia, compaixão, com fé, com os irmãos. Chega desse fardo pesado, que muitas vezes nem eles conseguem carregar, como eu já disse para vocês. E eu presenciei pastores que dirigiam a igreja, nem todos, que não dizima e que fazem o povo dizimar, mas eles mesmos não dizimam, não. É uma pouca vergonha de ficar oculto essas verdades. Essa verdade tem que vir à tona. Você tem que ouvir esta mensagem, meu amigo, e ser liberto das mãos desse tipo de ensinamento. Não que eu estou anulando o Antigo Testamento, não estou anulando o Antigo Testamento. Só quero mostrar a você que nós não estamos mais na Antiga Aliança. Nós estamos no Novo Testamento, na Nova Aliança. E como nós estamos na Nova Aliança, nós servimos a Cristo agora pela fé. Pela fé, nós servimos a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a lei, ela nos conduziu até a Cristo. A lei nos conduziu até a Cristo. A fé. E Cristo nos deu a fé. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, gratuito de Deus. Então eu quero que esteja esclarecido com relação aqui a doutrina do dízimo para a nova aliança. Eu quero aqui que eu ajudei a contribuir aos meus irmãos, às minhas irmãs, ao conhecimento na fé em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe, que Deus abre as nossas mentes em Cristo Jesus.